Olá, boa noite. Estou eu aqui, né? Porque eu nunca sei se eu estou acompanhada, se eu estou sozinha. Normalmente eu acabo aqui falando sozinha. Até que na semana passada tinha bastante gente, mas hoje, como é dia dos namorados, pode ser que todo mundo tenha resolvido sair para namorar e eu vou continuar aqui falando sozinha, mas tudo bem. Não tem problema. Seguiremos. Então, mais uma vez, se você chegou aqui agora, se você achou esse vídeo por alguma razão, eu sou Duda, eu tenho um trabalho que eu gosto de dizer que é um trabalho de atravessante e por ser e viver assim, eu acabei desenvolvendo um trabalho para auxiliar pessoas em suas travessias. A minha formação é extensa e entre as muitas coisas que eu já fiz na vida inclui ser psicóloga, arteterapeuta, artista e um monte de outras coisas. Mas eu não vou ficar me alongando muito sobre isso. O que nós vamos fazer hoje aqui é falar sobre o capítulo 4, porque nós estamos no Clube do Livro. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, esses são os encontros semanais do Clube do Livro, onde nós estamos lendo o livro Mulheres que Correm com Lobos, do começo ao fim. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, o que significa que nos vídeos anteriores nós já falamos sobre os capítulos 1, 2 e 3 e também a introdução. E o tema de hoje é um tema, inclusive, muito propício para a noite de hoje, que é falar sobre a alteridade, o outro, o encontro com este outro, que é um oposto complementar e, ao mesmo tempo, aquele que nos espelha e nos mostra quem nós somos. Eu, agora, 10 minutos antes de começar, me deu esse estalo de pesquisar um pouco mais sobre o arquétipo da alteridade. E nesses minutinhos que eu tive, eu não encontrei aqui à mão nenhum conceito a respeito mais explicativo a respeito sobre isso. Eu fiquei, inclusive, muito surpresa, porque não tem nenhum dicionário junguiano que eu tenho aqui na minha mão, mas eu tenho certeza que isso é um conceito importante, inclusive, que eu vou precisar depois aprofundar. Por quê? Porque sem esse outro, sem esse que nos espelha, nós não nos desenvolvemos. E isso é para tudo. Quando a gente nasce, a gente precisa desse outro que nos espelha. E esse outro que nos espelha, em geral, num primeiro momento, é a nossa mãe. Apesar de que com a nossa mãe a gente tem uma relação que é uma relação simbiótica, que é descrita por Jung, utilizando um termo que ele pensou de algumas tribos na África, se eu não me engano, que é o conceito de participação mística. Participação mística é quando a consciência de dois indivíduos está fundida de modo que um sente o que o outro sente, que é o que acontece com a mãe e o bebê, né? O ego do bebê não está separado desse ego materno, que vai acontecer ao longo do desenvolvimento. Então, quando a criança chega mais ou menos nos 4 anos de idade, essa é a fase que Freud descreve como o processo do Édipo, que é a fase onde essa fusão dessa participação mística vai se encerrar.
pela entrada dessa figura, que já faz parte do cenário, obviamente, né? Mas que vai delimitar o espaço que essa criança tem dentro da vida dessa mulher. Isso tudo, obviamente, é na teoria mais pura, que na vida não é exatamente assim que as coisas acontecem. Mas essa teoria, ela é um guia muito importante para as pessoas que estão estudando o desenvolvimento psíquico. E eu já estou aqui viajando loucamente nesses assuntos todos, porque essas sutilezas, elas são importantes para a gente compreender essa relação com o outro. Existe uma fantasia muito grande em relação aos encontros afetivos e os encontros amorosos. E esse texto, ele fala um pouco sobre isso, ao mesmo tempo em que a autora, ela toma um rumo de falar a respeito da importância dos homens se apropriarem também desse conteúdo, que de fato é uma coisa muito importante. Mas eu gosto de uma forma mais purista, vamos assim dizer, de olhar para o mito e para a história, entendendo e enxergando todos os personagens da história como fazendo parte de nós mesmos, do nosso próprio psiquismo. Então aí eu já estou, inclusive, apontando uma pequena... Não é divergência, porque a Clarissa, ela fala sobre isso, mas uma ressalva que eu tenho especificamente nesse texto a respeito da forma como ela direciona o conteúdo. Mas vamos lá, deixa eu retomar aqui as coisas. Se alguém estiver aí me assistindo, por favor, me dê um joinha aí, comente alguma coisa, me diga se está funcionando tudo bem. Porque eu estou aqui um pouco sem saber como é que as coisas estão. Certo? Então vamos lá. Então, a história que vamos explorar hoje é a história de Manauí. Eu vou contar rapidamente a história com as minhas palavras. Eu fiz um resuminho aqui, porque como eu acho que essa é uma das histórias pouco conhecidas do livro, não é nenhuma vasaliça, então eu achei que valia a pena fazer um resuminho. Então, o resuminho é mais ou menos assim. A história que vamos explorar hoje é a história de Manauí, um homem que cortejava duas irmãs, mas que para desposá-las, ele precisava adivinhar seus nomes, das duas. Essas irmãs eram protegidas por seu pai, e esse ponto é um ponto importante da história, porque elas estavam amparadas por esse masculino protetor. Manauí fez muitas tentativas de descobrir seus nomes sem sucesso, até que recebe a ajuda do seu cachorro. O cachorrinho consegue escutar o nome das irmãs, mas por 2 vezes se distrai no percurso até encontrar com o seu dono de volta e contar o nome das irmãs para que ele conseguisse, então, a permissão para casar com elas. Primeiro, porque ele encontra um moço que tinha sido abandonado no caminho, e depois porque ele é seduzido pelo cheiro da noz moscada e ele acaba achando uma torta pelo caminho, e também nessas 2 vezes ele se distrai. Na terceira tentativa, ele consegue se concentrar e resistir a essas tentações, conseguindo novamente recuperar o nome das irmãs, e resiste no percurso de volta as tentações que continuam aparecendo no seu caminho, vai mais obstinadamente, né, até o seu objetivo, que é levar o nome, mas ele é interceptado por um homem mau que tenta obrigá-lo a contar os nomes. Bravamente, o cãozinho se liberta desse homem, arriscando inclusive a própria vida, e chega até Manauí, que segue
agora com os nomes, até as moças que já estão preparadas para o casamento. Que elas já vinham se preparando para esse encontro. Aí eu vou repetir o que eu acabei de falar, né? Existem muitas maneiras de nos aproximarmos de uma história. E dessa vez, a autora tece comentários que nos levam a crer que os homens precisam compreender esse conto para conseguir entender a natureza dual das mulheres. Eu concordo que nós podemos nos beneficiar muito de encontros com homens ou com mulheres, porque, né, nós não nos relacionamos só com homens, amorosamente. Temos algumas mulheres que se relacionam com outras mulheres, então a alteridade para essa mulher é uma outra mulher. Então, essas que estejam sensíveis para os temas arquetípicos e que estejam eles ou elas próprios fazendo as suas buscas. No entanto, aí entra essa parte que me interessa mais, né? A mim interessa encontrar ferramentas para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque a gente só é capaz e responsável de transformar a nós mesmos. Nós somos agentes de transformação das pessoas ao nosso redor, mas não porque a gente está mudando quem está ao nosso redor pelo nosso poder de transformar o outro, mas porque por nós ao nos propormos essas mudanças internas, a gente reverbera isso para quem está ao nosso redor. Então, eu gostaria de pensar nessa história com esse olhar mais purista, levando em consideração o conselho recorrente da própria Clarice em olhar para todos os personagens como parte do nosso próprio psiquismo. Ou então, a gente corre o risco de sair correndo, pegar uma cópia do livro Mulheres com Lobo e dizer: homem, senta aqui que você precisa ler esse trem aqui pra gente conseguir se relacionar. E não é bem assim que as coisas acontecem. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Se vocês estiverem por aí, já quiserem falar alguma coisa, já quiserem comentar alguma coisa, hoje eu vou falar aqui assim um pouco mais livremente, sem tanto... sem ficar lendo tanto as coisas do livro e falar um pouco mais sobre como é que eu realmente me aproprio dessa história. Então, sendo assim, eu vou falar com as minhas próprias palavras o que eu penso ser o ponto central dessa história. E eu dividi o ponto central da história em 4 partes. A primeira parte é que o primeiro passo para uma pessoa, uma mulher e um homem também, porque eu acho que isso se aplica a qualquer pessoa, mas a mulher especificamente, porque vamos usar, né, a história. Então, o primeiro passo para que uma mulher esteja preparada para viver um grande amor é conseguir estar inteira consigo mesma e consciente da sua própria natureza dual. Por isso que as irmãs são gêmeas, são 2 gêmeas. E essas 2 gêmeas, elas são o que a gente chama de os opostos complementares. É como se fosse a consciência e a sombra, a consciência e o inconsciente. Quem a gente, né? A persona e a sombra, na verdade, né? Que são os opostos. Então, aí, essas irmãs que são complementares, que são opostas e que fazem parte de quem nós somos, nós precisamos ficar em paz e nos relacionar com elas com essa outra que nós temos, em pé de igualdade, sem o que é sempre tão comum na fala das pessoas, essa competição com a outra mulher, essa relação de conflito que existe quando a gente se relaciona com uma irmã, por exemplo. Então, veja na história, elas
nos pormenores da história, né? Se você leu, você vai lembrar. Se você não leu, você depois pode voltar lá e ler. Elas passam óleo uma na outra, elas penteiam o cabelo uma da outra, elas ajudam uma a se arrumar e elas vão casar com o mesmo homem e ainda assim não há uma disputa. Porque elas estão íntegras, as suas duas faces estão em perfeita harmonia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para encontrar um bom parceiro, é necessário ter uma boa relação com o seu ânimos, com esse masculino interno, que na história aparece representada como esse pai protetor que cuida para que elas tenham essa proteção. Então isso fala muito sobre a maneira como a gente se coloca no mundo, quando a gente tem ou quando a gente não tem esse guardião. As outras histórias que a gente viu, por exemplo, a história do Barba Azul, é uma história de uma mulher, de um psiquismo que não tem um guardião que consiga protegê-la. A Vassalissa também é uma história de quem não tem um guardião. Se o pai ele some, ou ele morre, ou ele vai embora, como acontece em muitas histórias, como a Bela e a Fera, por exemplo, o pai inclusive entrega a Bela para a Fera porque ele roubou uma rosa. E então assim, em todas essas histórias e quando isso tudo para ser uma metáfora de que quando no nosso psiquismo a gente não tem esse ânimos estruturado, bem organizado, que pode fazer esse papel de protetor, é muito mais fácil que a gente caia em relações que são mais não tão estruturantes, né? Então, assim, a gente vai ter mais chances de encontrar com Barba Azuis do que com Manauís. Vamos colocar assim. O que significa que esse arquétipo nosso precisa ser atualizado de maneira saudável. Não é necessariamente... A gente não está falando do pai que a gente teve, ou do pai que a gente deixou de ter, ou com a mãe que a gente teve, ou a mãe que a gente deixou de ter. A gente está falando dessa imagem interna de merecer ser cuidada, por exemplo. Então, eu já falei da segunda parte, né, de como eu vejo esse ponto central. A terceira parte desse ponto central da história, eu vou falar depois tudo resumidamente, mas eu tô falando aqui os pedacinhos. Para que o encontro, porque daqui na história as duas, o nome é revelado e o pai então dá permissão para que elas se casem. Então elas deixam de se relacionar com um ânimos que era um pai para se relacionar com um ânimos que é um semelhante. E aí a gente entra nessa relação com esse arquétipo da alteridade, que é um outro semelhante que tem o mesmo valor, que tem a mesma posição. Não existe jogo de poder entre esse encontro. Mesmo sendo duas mulheres e um homem, na verdade, dentro do nosso psiquismo, o nosso lado feminino e o nosso lado masculino que se encontram em pé de igualdade. Não há conflito entre essas partes. Por isso que é o arquétipo da alteridade. Eu até arrisco dizer que ele é tão difícil, né, e tão raro, e exige tanto esforço. Eu vou explicar por isso, né? Eu vou chegar lá na outra parte que eu falo sobre isso. Então, para que esse encontro com esse ânimos seja um encontro de igualdade, é necessário estar consciente e ser capaz de não se distrair com as tentações do caminho. Aí vem a história do cachorrinho, que vai e vem, né? O que é o cachorro, se você for parar para pensar no simbolismo do cachorro? Ele é o que a gente chama de psicopompo. Psicopompo é esse ser ou esse conceito
que designa aquele que consegue fazer a conexão entre a consciência e o inconsciente. Então, por exemplo, dentro da mitologia, Hermes é o deus que é o grande psicopompo da mitologia grega. Porque ele é o único deus que tem permissão de ir no mundo subterrâneo e de subir. Ele consegue entrar e sair do Hades sem que nada aconteça com ele. Ao passo que qualquer outra pessoa que entrar, muitas vezes não consegue sair. Para entrar tem que passar por uma série de provas e por aí vai. Então, essa história, ela vai falar sobre a gente, enquanto mulher, estar inteira e integrada com as nossas faces duais. E essa relação, por exemplo, da mulher com a deusa tríplice, que fala, né, que é a anciã, a donzela e a mãe, enfim, todas essas partes que somos nós, tem que estar integradas para que esse passeio entre o cachorrinho que vai lá no masculino e volta lá no feminino, que vai lá na consciência e volta no inconsciente, que consegue fazer esse passeio para que as partes masculinas e femininas consigam se integrar e se unir. Isso também tem um nome na psicologia junguiana, nessa união, que é a coniúncios, é quando os opostos conseguem se unir e aí fecha o ciclo da alteridade. Tô bem louca hoje, hein? Vocês estão me acompanhando? Tô aqui falando tudo que tá vindo na cabeça. Então, resumindo, esse conto fala mais sobre a necessidade de estarmos íntegras da nossa integridade do que sobre o casamento, ou o relacionamento, ou o namoro. Então, o conto fala mais sobre o que nós precisamos fazer para nos preparar para um encontro com o outro, um encontro de igualdade, do que sobre as qualidades que esse outro tem que ter para eles valer a pena, para o cidadão ou a cidadã lá valer a pena. Ficou claro isso? Tem um dicionário inteiro aqui de termos junguianos para você. A gente depois chega lá. É porque é muito conceito. E eu até parei, né? Não tô conseguindo fazer os conceitos junguianos, mas eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou voltar. Então, acho que eu cheguei na metade do caminho já, de hoje. Alguma pergunta até aqui? O que vale a pena é que na história, no livro, a autora fala que um homem, para ser um bom parceiro, ele tem que estar em dias com o seu self-cão. E aí o que eu questiono é justamente isso, assim. Esse conto, para mim, essa história para mim, fala mais sobre como nós temos que nos preparar para poder ir para o mundo e nos relacionar com pessoas, do que sobre fazer um checklist de se aquela pessoa está preparada ou não, se aquela pessoa vale a pena ou não de se investir. Percebe? Ficou mais claro agora? Senão eu volto aí depois. Então, eu vou seguir aqui com as minhas notas do que eu escrevi sobre a história. Então, eu coloquei aqui assim: um relacionamento não é e não deve ser a finalidade da vida de uma mulher. Embora a Disney e, né, todos a lógica da princesa que vem
acompanhando a gente desde tempos remotos, diga que não. Mas um relacionamento não é e não deve ser a finalidade da vida de uma mulher. Relacionamentos, para mim, são escolas, são tarefas, são oportunidades de nos desenvolvermos. É no espaço do relacionar-se, e aí esse relacionar-se, ele vai ser um relacionamento amoroso, sim, mas ele vai ser um relacionamento que você vai ter com seu filho, que você vai ter com sua sogra, com seu sogro, que você vai ter com os professores na escola, e com os pais na escolinha, e com os seus vizinhos, e com o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, todos esses relacionamentos, eles são espaços onde nós nos confrontamos com as nossas limitações. E é também onde nós podemos aprender sobre quem nós realmente somos. É nesses espaços de relação em que a gente é tomado pelos nossos complexos, onde a nossa sombra é acionada, onde a gente vai ter sonhos que vão revelar se a gente está ou não se desenvolvendo, em que ponto do nosso desenvolvimento psíquico nós estamos. Isso serve, inclusive, para os relacionamentos amorosos, afetivos. Acontece que, ainda hoje, existe uma lógica muito cruel de que nós, mulheres, para sermos inteiras, completas, respeitadas, inclusive, nós temos que nos relacionar. Eu, inclusive, já vi pessoas em que isso é tão forte, que a pessoa, no dia seguinte do casamento, se deu conta de que não queria se casar com aquela pessoa. Porque o que ela queria era o casamento, a festa e tudo mais. E aí depois aquilo dali não fazia sentido. E aí faz como? Quando a gente direciona a nossa vida para algo que é a distração, né? Então, assim, a gente se perde como o cachorrinho se perdeu, assim, a festa é bonita, uns prazeres que nos alimentam, que a gente acha que vai nos completar e tal, mas daí na hora que o negócio acontece, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. Então, pra mim, é muito importante que isso seja repetido inúmeras vezes. Porque enquanto existir uma mulher que ache que ela é uma pessoa de menos valor porque ela não é casada, a gente precisa continuar repetindo isso. Então, voltando, né? A finalidade do relacionamento não é a de nos fazer feliz. A gente não se relaciona com outras pessoas. A gente acha que se relaciona porque a gente vai ser feliz. Não, eu estou apaixonada, então eu vou ser muito feliz. Então, né? Então, assim, aí a gente vai... Bota aí, preenche aí com o que você acha que é importante no relacionamento. A gente vai caminhar no parque, a gente vai fazer travessia de barco, a gente vai estudar junto, a gente vai pro cinema, a gente vai ver série, então, tocar violão e cantar, então ele toca, eu canto, e aí é aquela coisa que a gente vai, né, achando que aquilo tudo ali é o que vai fazer a gente feliz. O relacionamento, ele não é feito para nos fazer feliz. Porque senão a gente coloca na mão da outra pessoa a responsabilidade pela nossa felicidade. Sou eu e somente eu que sou responsável pela minha felicidade. Ainda que nos momentos em que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou alegre, eu possa estar acompanhada da pessoa com quem eu me casei ou com quem eu me relaciono. Então, isso eu acho que é muito importante, porque para mim, novamente, a história vai falar dos passos saudáveis, inclusive, que nós temos que dar para estarmos íntegras e inteiras, e assim, por estarmos e por sermos íntegras e inteiras, mais aptas
então estaremos a nos encontrar com uma outra pessoa em pé de igualdade. E as relações de poder, elas vão ter menos espaço no momento em que eu estou em dias com a minha dualidade, que eu atualizei o meu ânimo de modo que ele não me ameace mais, mas que ele seja realmente estruturante. Então eu posso me encontrar com outra pessoa num lugar de menos conflito, onde os dois se respeitam igualmente. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Vamos ver, que hoje eu tô aqui devaneios. Então, para ir concluindo, e aí depois a gente abre para perguntas, se vocês tiverem perguntas. Este conto, para mim, é menos sobre como educar os homens ou as mulheres com quem nos relacionamos e mais sobre como precisamos estar íntegras com o nosso velho sábio ou pai, que nos confere a confiança de que o resultado está assegurado. Porque se você olhar de novo lá na história, as meninas, em nenhum momento elas tinham dúvida de que elas iam se casar com aquele homem. Elas estavam se preparando, elas estavam se arrumando, elas estavam se vestindo e ele nem sabia o nome ainda. Porque existia esse ânimo protetor que garantia a elas a certeza de que o resultado iria vir. E isso é o papel do nosso masculino quando ele está saudável e pulsando de forma bela no nosso psiquismo. Ele nos leva por caminhos em que a gente está confiando, né? Fiar com, né? A gente acredita junto. Então, o passo seguinte sobre a relação... a próxima coisa que eu anotei aqui é sobre a relação de não disputa e de amorosa colaboração que existe entre as nossas partes, que são opostas e muitas vezes conflitantes. Então, dentro dessa história aparece isso. Aparece as duas irmãs colaborando e eu falei sobre isso já. O último ponto que tem aqui fala novamente sobre o cachorrinho, que representa esses instintos que precisam ser educados, que precisam ser treinados para não se distraírem com as ofertas prazerosas que a vida, que o mundo vai, né, nos colocando diante do caminho, para a gente não se perder. Assim, tem um foco, tem uma meta, tem um caminho. Então você segue por aquele caminho ali, mas sentir o cheiro de alguma coisa, você não precisa sair. Você, né? Beleza, tô sentindo o cheiro, mas eu vou continuar aqui. Então, a história fala sobre isso também, sobre a nossa capacidade de não nos iludirmos com as coisas que vão nos desvirtuar. E, de novo, isso é muito importante para o nosso próprio psiquismo. Aí, para terminar, eu coloquei aqui, a história é sobre amarmos a nós mesmas nesse processo. Porque é isso que vai abrir espaço para que a alteridade seja vivida no mundo externo. Então, resumindo, essa história é um manual de como nós podemos nos preparar para que, no momento em que a gente encontre um outro e que com esse outro real, físico, né, que a gente se apaixone por uma outra pessoa, esse apaixonar-se não seja se perder, muito pelo contrário, que seja um encontro com uma outra pessoa onde a alteridade de fato aconteça, seja um espelho digno onde se olhar. Faz sentido isso? Como é que vocês estão aí? Vão me dando notícias? Querem fazer perguntas? Querem falar alguma coisa? Eu acho que eu vou chegar ao fim pela primeira vez com menos de 50 minutos.
Vou só ver aqui dentro das notas, dentro do livro, o que é que tem de mais interessante, assim, que eu possa comentar. Vou apontar aqui algumas coisas, então se vocês estiverem aí e quiserem perguntar, então ainda dá tempo, tá? Então aqui ela fala, né? Para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. E aí eu falo que a mulher, para encontrar um parceiro que esteja apto a respeitar a sua dualidade, ela mesma tem que ser capaz de reconhecer e de respeitar a sua própria dualidade. Então, aqui ela fala: a perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. Por isso que é tão importante, né? Isso passa, às vezes, até despercebido pela história, porque a gente fica tão tomada, ai meu Deus, é o amor, é o amor, é o amor, e na verdade é o amor, sim, mas o auto-amor, o amor próprio. Aqui ela fala, né, quando tem esse pedacinho aqui do poder do nome, sobre a importância de ter um guardião, como é bom para as mulheres ter esse guardião, e esse guardião, ele é desenvolvido no nosso psiquismo mesmo, à medida que a gente vai se fortalecendo. Esse pai que nos fala, né, que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios da mulher sem grande esforço, é preciso antes trabalhar. Aí, sobre o cachorro, tem várias coisas legais, né, a respeito do cachorro. Eu até olhei no dicionário de símbolos e tem uma relação entre cachorro e alquimia e lobos e, enfim, uma série de coisas. Mas o mais importante é essa natureza mesmo de mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, o mundo da consciência e o mundo do inconsciente. Aqui ela fala assim: o cão ouve, portanto, fora da faixa de audição humana. Esse aspecto mediúnico da psique instintiva capta pela intuição a atividade profunda, a música profunda e os profundos mistérios da psique feminina. É essa natureza que tem a capacidade de compreender a natureza selvagem das mulheres. Então, aqui sobre as distrações. Aí, já mais para o finalzinho, tem duas coisas que eu acho que vale a pena ressaltar novamente. Sobre essa necessidade da nossa psique instintiva de aprender a se controlar, de fixar prioridades e se concentrar, de estar determinada aí ao encontro do seu objetivo. E aí, por fim, a Clarissa fala assim: quando se ignora a natureza dual da mulher e se julga a mulher pelo que ela aparenta ser, pode-se vir a ter uma grande surpresa, pois quando a natureza primitiva da mulher emerge das profundezas e começa a se afirmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos e ideias muito diferentes dos que manifestava antes. Outro dia eu vi um filme bem bobo que fala sobre isso, que é interessante. Acho que aqueles filmes bem água com açúcar de comédia romântica, mas que tem essas verdadezinhas, né, que são colocadas lá, e se você consegue... Eu sou cinéfila, adoro assistir filme, então eu assisto tudo, quase tudo. E esse, em particular, é um filme em que um cara vai ensinando a mulher como conquistar um homem. E aí tudo que ela tem que fazer para conquistar um homem é não ser ela mesma. E, obviamente, o processo da heroína ela vai fazendo tudo,
conseguir conquistar o cara que ela queria, e aí ela vai se dando conta de que pra ela ter aquele homem, aquele relacionamento que ela achava que era perfeito, ela não era mais ela mesma. Então casa perfeitamente com essa história. Depois eu vou pegar o nome do filme de novo pra falar pra vocês. Porque é aquele filme pra gente assistir no domingo. Água com Açúcar. E vale a pena, porque eu acho que fala bem sobre isso aqui. Pra gente conseguir encontrar esse outro que vai fazer esse par de igual para igual, a gente precisa respeitar a nossa própria natureza. E aí, com essa história, a Clarissa vai fazer esse preâmbulo para nos apresentar a Mulher Esqueleto, que é a próxima história. E aí ela fala aqui no finalzinho do capítulo, para que não descansemos antes da hora, há ainda um outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes. Enquanto o lado da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Por isso, apresento-lhes agora a Mulher Esqueleto. Então, eu volto a afirmar que essa história, ela é leve, doce, sutil e muito profunda, porque ela vai nos levar a esse encontro que deve ser belo, suave e sutil com nós mesmas, para que aí a gente possa, de forma leve, suave e sutil, se encontrar com esse outro. E é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vou encerrar a transmissão. Se vocês quiserem continuar batendo papo aí pelo chat, eu estarei por aqui, pelos comentários lá, né? Então, semana que vem tem mais. E a gente volta na semana que vem com a Mulher Esqueleto, tá bom? Obrigada. Beijo, beijo Gi, beijo Mani, até mais.